Um novo momento no Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Que Deus abençoe a sua vida para mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário do Vascão da Gama. E olha, um vídeo repleto de notícias aí, excelentes para passar para vocês. A gente vai falar muito aí sobre o desfecho da preparação do Vasco da Gama contra a equipe do Flamengo. O Vasco, que joga o primeiro jogo da semifinal amanhã. Olha, o momento do Vasco é fantástico. E hoje o Vasco costurou um acordo para quitação de dívidas com a CBF de 20 milhões de reais. A gente vai explicar toda essa situação. E não para por aí. O Vasco da Gama formalizou aí 3 propostas para atletas de seleção. Isso mesmo. A gente vai falar muito sobre a situação de reforços neste vídeo aqui. Me acompanhem até o final e comemora, torcedor do Vasco. Você está feliz? Você ficará mais feliz ainda ao tomar conhecimento dessas notícias aí. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora pro vídeo aí. Meus amigos, nosso treinador, Maurício Barbieri, que está fazendo um trabalho formidável, treinador aí de primeira prateleira. Maurício Barbieri finalizou a preparação para o jogo do Vasco contra o Flamengo. Amanhã a gente tem um compromisso com transmissão da Bandeirantes às 21h10. O Vasco vai com força máxima. O Vasco ganhou 3 reforços para esta partida. Léo Pelé retorna ali na zaga, assim como o Piton na lateral esquerda e de quebra Orelhano relacionado aí para a partida. Um dia onde a gente viu o Maurício Barbieri, ao invés de aplicar rachão, treinar finalização. E olha, o Vasco treinou finalização de tudo que foi jeito e de tudo que foi forma, inclusive cobrança de pênalti aí. Pedro Raul, Alex Teixeira, Jair, todo mundo treinando para não fazer mal no clássico aí, certo? O Vasco da Gama, que vai poder jogar por 2 empates aí diante do Flamengo. O Flamengo está aí que é puro caco. E o seguinte, quem imaginava aí que no primeiro ano da SAF do Vasco, o Vasco ia estar vivendo um momento melhor do que o do Flamengo, ao ponto aí de fechar o caixão do treinador PV. Isso mesmo. Bom, mas o seguinte, né? A torcida do Vasco comprou aí os ingressos, a procura dos ingressos aí pela torcida do Vasco muito maior. Torcida do Flamengo aí, que é a torcida modinha, está esperando ver o que acontece no próximo jogo para ver se invade no segundo. E, por enquanto, o Vasco da Gama, nossa torcida, está mandando aí. Aposto aí uns 3-1 nesse jogo para o Vasco da Gama. O Vasco é para quem acredita. E o momento é fantástico. O momento é de acreditar. Após o Vasco da Gama ter pago aí 30 milhões do regime centralizado de execuções na terceira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, hoje o Vasco da Gama costura um acordo aí milionário com a CBF para poder pagar 20 milhões aí de dívidas que estão em aberto aí dessas últimas gestões horrendas que passaram o Vasco da Gama. Então, o Vasco podendo quitar aí num curto espaço de tempo, 50 milhões de reais, cara.
Isso é muito bacana aí, Vasco conseguindo fazer esse acordo aí com a CBF, que vai possibilitar da gente conseguir as certidões, até para a gente poder ter os esportes amadores de volta. E não para por aí. Com relação a reforços, né, a grana já foi liberada. Os senhores sabem aí que a 777 Partners liberou mais 22 milhões para que o Vasco, até o dia 3 de abril, possa sacramentar novas negociações aí. E o Vasco formalizou 3 propostas para 3 jovens talentos aí das seleções dos seus respectivos países. A gente vai falar aqui primeiro da situação do colombiano, do Mantilha, certo? Que o Vasco da Gama aí enviou uma proposta, notícia que vem lá da Colômbia, que a proposta agradou, e o seguinte, o Vasco pode ter um zagueiro aí que efetivamente está sendo cobiçado pelo Arsenal da Inglaterra, hein? Não é fraco, não. Vasco trazendo um zagueiro que vai dar uma dor de cabeça danada para o Maurício Barbieri, porque é um zagueiro de nível europeu, que jogou aí o campeonato sul-americano, certo? E Maurício Barbieri, eu não quero nem saber como que vai ficar a tua cabeça aí. Outro jogador que o Vasco negocia, que o Vasco estaria próximo ali de acertar, é o Abaldo. Informação que foi entregue aí pelo jornalista Jorge Nicola, certo? O Vasco fez uma contraproposta aí para o Abaldo e a gente vai ter um camisa 10, tá? É o seguinte, ainda não é aquele bambambam que vai pagar o aeroporto. A cereja vem aí do segundo semestre, né? Mas a gente sabe aí, o Vasco fez uma contraproposta para o Abaldo. Lá no Uruguai é muito dinheiro, certo? Uma situação aí de 2 milhões aí que o Vasco, de dólares que o Vasco está investindo no jogador, é muita grana aí. E o Vasco também tentando a contratação aí de Bruno Zapelli, certo? O Bruno Zapelli, que é titular aí, joga lá no Belgrano, jogador de origem argentina, mas que atua na seleção italiana, tem dupla nacionalidade. Essa situação já é mais difícil porque tem clubes europeus que almejam contar, mas o Vasco está ali. São 3 jogadores que chegam aí para poder brigar por titularidade. E olhem, cara, toda essa situação que a gente está expondo aqui para vocês é sem aquele aporte dos 190 milhões e sem o dinheiro da cota de TV. Segundo semestre, chega Pitbull, chega a cereja do bolo e o Vasco chega para poder brigar efetivamente pela Libertadores. 2023 é o ano do Vascão da Gama, eu tenho certeza disso. Dívidas sendo pagas aí. E o seguinte, o Vasco é para quem acredita. Beijo do gordo, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, aquele abraço.